O que é que aconteceu de diferente nesses jogos que o Vila realizou, esses últimos 3 jogos, que, ao contrário dos jogos anteriores, que o futebol do Vila enchera os olhos do torcedor, o Vila não vem conseguindo furar o bloqueio desses times, principalmente da parte de baixo da tabela? Boa noite, mano. Obrigado. Assim, o campeonato vai ficando difícil, né? Acho que todas as equipes têm passado, o Sport está passando um momento complicado. O Vitória passou recentemente, aí a gente estava 6 pontos na frente do Vitória, a Vitória fez 2 vitórias aí, nos passou, a gente empatou, passou a Vitória, eles podem nos passar no próximo jogo aí. Então, assim, é um campeonato complicado a Série B, né? A gente teve a felicidade de fazer um ótimo início de campeonato, até, né? Essa derrota pro Londrina, que eu acho que foi o ponto fora da curva ali, que não era um jogo pra gente ter perdido, até pelo volume de jogo. Eu não acho que a gente jogou mal contra o Londrina, acho que a gente, né, foi bem superior ao Londrina, a bola não entrou, não fizemos os gols. Contra o Ceará é um jogo que a gente espera ser um jogo difícil, né? O Ceará é um time que está contratando, está se reforçando. Você vê o Avaí, né? Venceu o último jogo, está ganhando do Ituano, não sei se o Ituano vai conseguir empatar, mas já está vencendo fora de casa. Contratou o Orian Potker, Denilson, Cortez, enfim. A gente já vinha falando isso há algum tempo, que as equipes vão se reforçar quando abrir a janela e as coisas vão ficando mais difíceis. Contra o Ceará, acho que a gente também fez um jogo justo. O Ceará foi melhor em alguns momentos, a gente tentou até o final ali empatar, não conseguimos. E hoje, assim, hoje uma equipe que veio para buscar um empate, né? Que é um direito, uma forma de se buscar vitória no contra-ataque ou segurar um empate. O ABC veio nessa condição de se fechar bem, né? Se organizar bem defensivamente. A gente criou algumas situações, né? Iniciamos, infelizmente, mais uma vez sem poder contar com o Caio Dantas e com o Henrique ainda chegando, não entendendo ainda, né, o nosso modelo de jogo. A gente optou mais uma vez pelo Lourenço ali como segundo atacante, um meia, né? E com 2 volantes. Demos algumas orientações de intervalo, voltamos no segundo tempo, com 10 minutos a gente resolveu fazer as trocas, pusemos o Naninho, que é um meia, e colocamos o Naninho e o Ronald foi depois, colocamos o Naninho e o Henrique Almeida, o Naninho e Henrique Almeida no Neto e o Naninho ali como meia, tendo um meia clássico ali, puxamos o Lourenço para melhorar a construção ali, né? O Lourenço tem essa qualidade de sair de trás, achar passe, enfim. Acho que sim, nós tivemos os números do jogo, nós tivemos mais posse de bola, finalizando mais, tiveram um chute na direção do gol, que foi o gol, né? O Londrina não teve nenhum e foi um gol, quer dizer, são 2 jogos e se jogar 10 vezes esse jogo, você ganha 9, entendeu? Ganha 8, né? 9 não ganha 8, porque nós empatamos um e perdemos outro. Então, assim, um momento difícil na competição, mas assim, não tem que se achar que está tudo errado. Nós estamos terminando um turno hoje com 35 pontos, né? Dentro do G4, depende do que acontecer na rodada. Se fosse o final do campeonato hoje, o torcedor do Vila já está fazendo festa, porque a gente já tinha garantido o acesso antes da última rodada. Então, assim, a gente olhar para as coisas positivas, corrigir o que a gente acha que tem que corrigir, né? E olhar para frente, fazer um grande segundo turno de novo, procurar não deixar cair o rendimento. A gente falava anteriormente, que a gente falava, vai ser 70 e poucos pontos para subir. A gente comentava, falava, agora, normalmente, no segundo turno, o X de baixo começa a pontuar mais, e criam dificuldade. Mas, enfim, lamentamos o gol que sofreu, mais um gol de bola parada, mas aí você tem que entender que a gente começa a fazer as trocas, nosso time vai ficando baixo, eu já falei anteriormente isso para vocês também, né? A gente tira o Souza, põe o Naninho, que é mais baixo, eu tiro o Neto, põe o Henrique, que é um pouco mais baixo. Já fazendo as trocas, o time vai baixando a estatura, e aí você corre o risco de uma bola parada sofrer o gol, mas ou você corre esse risco, ou então você joga o tempo inteiro com os 11 mais altos e para não tomar gol de escanteio e para criar menos. Então a gente faz as mudanças que a gente acha que tem que fazer, sabendo dos riscos, né? Infelizmente, a gente tem sido penalizado nesses gols de bola parada. Claudinei, boa noite. Você falou, né, que não está tudo errado, e quando a fase era muito boa, sequências de resultados só positivos, você também falava que não estava tudo certo. Mas as coisas vão dificultando. Já são 3 jogos seguidos que o Vila sofre gol, né? Dos 3 últimos jogos, só um gol marcado. Você acredita, assim, que os adversários, eles já meio que sacaram e entenderam a forma de jogar do Vila, embora tivesse uma estrutura um pouco diferente na sua escalação hoje, mas parecida com aquilo que a gente é habituado? Você acredita que talvez para um futuro próximo jogo, não sei, mudanças de peças, até para dar uma descansada na turma, né? De um ou outro jogador que venha mais desgastado, e também uma mudança de esquema, pode ser interessante, ou ainda não pensa nessa questão? Massad, tudo é estudado, tudo é pensado, né? A gente analisa, tiver que ser analisado. Agora sim, os adversários podem ver como o Vila joga, podem entender, né? Podem imaginar. A gente está 3 jogos sem o Caio Dantas, né? Então a gente está falando que é um modelo que ele já conhece. Nós jogamos 3 jogos sem os 2 centroavantes, são os 3 jogos que a gente não venceu.
né? Então, quer dizer, talvez se ele tivesse com os dois centroavantes, ele tivesse vencido, né? A gente não sabe. Então, assim, os adversários estudam nossa equipe, mas nossa equipe, normalmente, tirando o jogo do Ceará, a gente finaliza mais com o adversário, a gente cria mais chance com o adversário, né? O jogo Londrina foi assim, hoje foi assim. Então, assim, a gente entender que a gente teve uma mudança, o Caio Dantas saiu, que é um cara que junto com o Neto eles vinham, né, entrosados, criando bem de bastante dificuldade, criando muitas oportunidades, saíram, precisamos contar com os dois, por isso que a gente trouxe o Henrique agora, para quando acontecer de novo a gente ter a opção de jogar com os dois novos. Então, assim, a gente falar em mudança de esquema, eu não sei se é isso que fez a diferença, porque, como eu falei, coincidentemente ou não, a hora que a gente perdeu os dois centroavantes ali de ofício, nós tivemos 3 resultados negativos, né? Hoje, um empate pelo jeito que foi, né? A gente sai aliviado de campo, acho que a única equipe invicta em casa é o Vila Nova, que não perdeu na Série B. Então, assim, a gente, cada um tem direito de ter a opinião que tem, eu concordo com você que a gente, né, viu momentos melhores na competição e eu sempre falava isso, né, quando a gente estava indo bem, eu falava, gente, vai ter uma hora, o presidente sempre falou isso, vai ter uma hora que vai perder um jogo, vai perder 2, a gente precisa contar com o torcedor. A gente espera que o torcedor continue confiando, a gente está fazendo o melhor trabalho possível durante a semana. E esse jogo, eu acho que você falou de descansar, né? Se fosse para descansar, teria sido hoje, né? Porque agora a gente tem uma semana para o Novo Horizontino que a gente bota todo mundo em forma, mas talvez a próxima vez que a gente tenha uma sequência de 3 jogos, a gente possa pensar nisso. Só que para pensar em descansar hoje, a gente teria que vir de resultados bons, né? Se a gente tivesse vencido Londrina, empatado com o Ceará, a gente vem aqui, vamos descansar isso, vamos descansar aquele. Agora, a urgência do resultado nos faz sempre procurar colocar aqueles que a gente acha que estão melhores no momento. Assim, a gente é o time que menos sofreu gols, o que mais passou jogos sem sofrer gols, enfim. A gente tem tomado muitos gols de bola parada, mas assim, tem que ver quantos escanteios, a cada quantos escanteios a gente toma um gol, né? Tem time que cada 2, 3 escanteios toma um gol, a gente às vezes passa 12 escanteios, 4 faltas laterais para tomar um gol. Acho que não dá pra gente achar que o nosso comportamento defensivo é ruim, né? Com 8 gols hoje, né? Foi 8º. 8 gols na competição, acho que nós devemos ter a melhor, não sei, talvez a do Botafogo seja melhor que a nossa no momento, mas com menos jogos, Botafogo do Rio, né? Mas nós devemos ter a melhor defesa contando as 3 divisões, sendo que a gente já fez jogos a mais que em outras divisões. Então, assim, ter humildade para reconhecer que a gente tem coisa para estudar e para melhorar, como a gente faz sempre, como a gente estudou o ABC, depende de ser o Lanterna, a gente estudou o ABC, a gente analisou o time deles, a gente vai fazer para o Novo Horizontino a mesma coisa, que é o time que hoje está liderando, procurar fazer um grande jogo e trazer a vitória. Claudinei, se eu não me engano, no Campeonato Brasileiro, pela primeira vez a gente viu a torcida vaiar um jogador ao ser substituído, que foi o Neto Pessoa de novo, que quando pegava na bola a torcida já perdeu a paciência com ele. No primeiro trimestre do ano, você bancou ele quando passou também por uma turbulência e conseguiu recuperar o Neto, que iniciou um brasileiro bem e agora está vivendo uma fase aí que não marca gols e a torcida perdeu a paciência. Você volta a bancar o Neto, e como recuperar ele? Porque às vezes a gente tem a impressão que ele está sentindo um pouco essa instabilidade, essa pressão do torcedor. Quando erra um passe, ele já fica um pouco impaciente. Você continua bancando o Neto Pessoa, principalmente agora com a chegada do Henrique Almeida, que joga o segundo jogo e inclusive marca um gol importante? Cara, assim, a gente coloca o que a gente acha que tem de melhor em campo, né? Eu acho assim, a gente tá falando que a gente vem 3 jogos sem ganhar, o último jogo, a última vitória nossa foi com uma assistência do Neto, né, pro Lourenço. Então, assim, a gente tem que ter equilíbrio. Eu acho que o Neto a gente trocou porque achou que tinha que trocar, realmente não vinha fazendo um grande jogo. Agora eu só acho assim, pouco inteligente você vai ao teu atleta, né? Você tirar o teu atleta, vai o adversário, né? Incomoda o adversário. A gente começar a vai o nosso atleta, o cara pega uma bola com 10 minutos, erra um passe, tem que tirar, né? Você vem aqui, vai antes de entrar, o cara tá aquecendo, já estão xingando. Então, assim, eu sempre falo uma coisa assim, o torcedor não tem gostado do Claudinei, tem gostado do Neto, tem gostado do Vila, cara. E pra gente gostar do Vila, a gente tem que incentivar os caras que estão com a camisa do Vila ali. Se eu escolhi o Neto para jogar, é que na minha concepção, né? Com, sei lá, 10 anos como treinador profissional que eu tenho, na minha concepção, o Neto é melhor, eu não vou botar o pior, que eu quero ganhar. Se eu não ganhar, eu vou ser questionado, como estou sendo questionado hoje. Então, acreditar no que a gente está falando, as decisões que a gente está tomando, porque as decisões que a gente está tomando, e aqueles que a gente está colocando em campo, e esses jogadores que jogaram a maioria dos jogos, são quem deu 35 pontos pro Vila até agora. Né? Não adianta a gente achar que o Neto fez 2 jogos ruins, então o Vila era para estar 50 pontos se não fosse o Neto. Não, o Neto colaborou, fez gols, deu assistências, né? Com Parede, como o Caio Dantas, né? O Caio Dantas não fez um gol ainda dentro do Oba. Entendeu? Uma hora vai fazer, cara. Os caras treinam, os caras se dedicam. Agora, a fase da equipe às vezes varia, tem oscilação, o atleta também tem oscilação. Se a gente entender que tem que fazer a troca, tem que tirar o Neto em algum momento, a gente vai tirar. Ninguém tem cadeira cativa na equipe. Só que a gente vê o dia a dia, a gente vê o trabalho, a gente vê a entrega, né? Então a gente tem esse equilíbrio. Não adiantava eu botar o Henrique. O Henrique foi um cara que chegou terça-feira, se colocou à disposição para ir pro jogo. O cara que estava na Série A, ele podia falar assim, não, esse jogo não dá, tô chegando em cima da hora, não conheço ninguém.
Ele não sabe nem o nome dos caras direito ainda, tá conhecendo o grupo agora. Então, assim, futebol não tem uma varinha de condão. O Henrique chegou, tava no América, vamos botar o Henrique, tira o Neto, vai dar tudo certo. O cara não conhece ninguém, não sabe se o jogador gosta de receber a bola no pé em profundidade, se o jogador é um cara que acha passe nele, se ele tem que fazer o pivô, se ele tem que fazer o facão, em que momento ele tem que fazer isso, né? A gente viajou, ele viajou, nós chegamos, fizemos um treino de bola parada ontem e fomos pro jogo. Então você tem que ser muito otimista, achar que sem treinar a gente vai ter um resultado melhor trocando toda a equipe sem poder treinar do que a gente tem com a equipe que jogou no último jogo quarta-feira e fez um bom jogo. Então a gente mudou o mínimo possível até para não ter tempo de treinar. E agora a gente vai entendendo melhor o Henrique Almeida, vai entendendo melhor o Gustavo Maia que está chegando. Vamos ver o que os jogadores podem acrescentar para a gente. E aí no momento que a gente tiver que trocar, a gente vai trocar. Pode dizer assim, eu vou sempre escalar o time que eu acho que vai ganhar. Eu nunca vou escalar um time para perder ou para empatar. Você falou bastante aí dos gols, né? Que o Vila vem sofrendo de bola parada. Agora, do outro lado, no ataque, a gente vê sempre o Lourenço nas cobranças. É falta ali de um pé esquerdo para alguém dividir com ele, teria mais alguém para fazer essa cobrança. E o que eu vejo muito também hoje é muita cobrança no primeiro pau, tanto que o Vila sofre também, como o Vila bate também, e outros times muitos. Hoje é a melhor jogada? Então, a jogada de primeiro pau é assim, se você acertar a bola na altura certa, não tem como o jogador furar o outro no primeiro pau, né? O adversário está sempre atrás do seu jogador, então nós temos um problema. O Donato que é muito alto. Se a bola for na altura certa pro Donato, ninguém vai ganhar aquela bola do Donato no primeiro pau. Então a gente trabalha a bola fechada no primeiro pau, o doutor a gente está trabalhando aberta. Você falou, não, temos Gelado que é um jogador canhoto, mas que não tem essa batida tão qualificada ainda na bola, um jogador que está em formação, que está evoluindo. E temos o Souza, que hoje tinha o Souza canhoto, que é um cara que vai para a área que tem um cabeceio bom, e o Neto, que é canhoto, mas também vai para a área cabecear. Então a gente tem usado o Lourenço, quando o Lourenço joga às vezes ao parede, hoje a gente colocou o Diego Renan no campo, que é um cara que tem essa batida boa e é ambidestro, né? Tanto com a direita quanto com a esquerda. Mas o cara vem do banco, às vezes já entra, o parede já tá batendo, continuou o parede cobrando alguns escanteios ali. E, enfim, a gente treina bastante a bola parada, tanto ofensivamente, foi o que a gente treinou, que deu para treinar ontem. Né? A gente trabalha bastante essas situações, mas assim, tem o mérito do adversário, né? Tem coisa que a gente tem que corrigir, por exemplo, essa bola aberta, se essa bola é desviada, o cara que recebe tem que estar impedido. A gente tem que sair na direção da bola para quando desviar, esse cara que recebeu a bola tem que estar impedido. Nós não podemos ter ninguém dando condição para esse jogador que recebeu a bola desviada. Então é coisa que a gente tem que trabalhar, né? Tem que trabalhar. Só que a semana que a gente praticamente não trabalhou. Já é um pouquinho de bola parada com os caras bem cansados ainda ontem. Agora é trabalhar para corrigir, para não acontecer mais isso, né? Mas assim, a gente está sofreu só um gol com bola em movimento, que foi o gol do Sport do Wagner Love. Quer dizer, o gol de bola parada é falha, mas tá bom, se não tivesse tomado nenhum gol de bola parada e toda hora os caras estivessem sentando cara a cara o goleiro e fazendo gol, quantas defesas o Denis fez hoje no jogo? Entendeu? Então isso que a gente tem que levar, assim, a gente quer ganhar sempre, poxa, eu mais do que ninguém quero ganhar sempre, mas a gente tem que entender assim, nosso time está muito bom defensivamente, e aí temos que tentar corrigir a bola parada, entendendo que o adversário também vai ter o Matheus Anjos que bate bem na bola, vai ter o Bressan que bate bem na bola, vai ter jogadores altos que atacam bem a bola, mas a gente tem que trabalhar assim para não acontecer, porque é duro, né, você trabalhar, e aquele peculiaridade que eu te falei da questão da estatura, né? A gente, quando estava ali com o primeiro tempo, a gente estava indo bem na bola parada, se tiver alguns escanteios, a gente está tirando bem, só que aí a gente vai baixando a estatura do time, né? O Souza é um cara que cabeceia muito bem, você põe o Naninho, que é um cara que vai fazer o bloqueio. Aí você tem que tirar um cara do bloqueio que é gelado para vir cabecear. Aí você começa a mexer muito na estrutura da bola parada, que é uma coisa que é repetida com aquela estrutura padrão, né? Às vezes você tem o Souza no banco e o Igor, são jogadores altos que a gente tem para entrar. Agora os outros que a gente tem no banco geralmente são de baixa estatura. Claudinei, boa noite. Você falou agora há pouco sobre corrigir, né? Fazendo uma análise do primeiro e já projetando o segundo turno, o que precisa corrigir? Passa pelo elenco ou em peças que podem mudar aí para esse segundo turno? Então, cara, a gente não tem tanto recurso para competir em contratação. Eu tenho falado isso para vocês, né? Assim, com esse negócio, com essa questão de janela, a gente vê os jogadores, a gente sabe quem vai ajudar, a gente vai atrás do atleta, oferece o valor X, o cara vem e oferece 3X. Ah, se vai pagar ou não vai pagar, eu não sei. Às vezes é um clube que tem, né, as ligas estão acontecendo, tem time, o Vila recebe um valor, tem time que recebe 4 vezes o meu valor, o Avaí recebe 90 e poucos milhões da liga. Então, assim, é uma diferença muito grande. Né? O início da liga, o Vila, se Deus quiser, vai para a Série A, vai poder ter um recurso maior ali da liga, mas hoje é uma diferença muito grande. Então, a gente não adianta a gente... O Poveda, todo mundo queria o Poveda, o Avaí contratou o Poveda, né? É a segunda ordem, eles contrataram o Poveda. Contratou o William Potker, entendeu? A gente não consegue trazer jogador desse padrão pelo salário alto. Nós temos o nosso nível salarial que a gente consegue pagar. Então a gente tem que trabalhar bem esse time que está aqui, corrigir os defeitos.
Eu acho que no primeiro turno pro segundo a gente tem que melhorar talvez as mecanismos de construção, quando pegar um time que nem o ABC hoje, que veio com o bloco baixo, né, porque a gente não tem um 9 tão alto. Isso é uma coisa que talvez a gente pudesse ter no elenco, talvez a gente possa buscar até um 9 com uma estatura maior, que quando a gente tem, você vê que no final a gente botou o Donato lá, né? Finalzinho do jogo emergencialmente, a gente já tem trabalhado nos últimos 3 minutos, o resultado não tá adverso, a gente põe o Donato lá, a gente tem um cara alto pra gente cruzar a bola e escorar para alguém fazer o gol. Então talvez a gente tenha que ir atrás do jogador desse, mesmo para jogos em casa, uma emergencial, a gente tem um 9 que dispute mais essa bola aérea, nossos 9 não são tão altos, né? Apesar de cabecearem bem. Então a gente vai buscar essas evoluções em termos de mecanismo de construção, de qualificar a construção do jogo, criar mais situações de chegar na profundidade, chegar na linha de fundo para cruzar. É coisa que a gente vinha trabalhando e que a gente tem que continuar trabalhando para melhorar, porque cada vez mais os times, segundo turno, cada jogo é a vida de todo mundo, né? Isso que a gente viu do ABC, que o cara vinha para se defender, porque um ponto para eles é importantíssimo. Aí estão brigando no bloco de baixo. A gente que está em cima já está dando a vida, imagina os caras que vêm brigando para não cair. Então a gente tem que entender que isso vai acontecer e tem que trabalhar mecanismos. Às vezes, como a gente falou, troca de jogador, a gente botar um jogador, dependendo do jogo, botar um jogador mais qualificado, que tem uma saída de bola mais qualificada, né, que tem um passe melhor. Aí a gente tem que analisar características de jogadores para a gente tentar sempre ser bem assertivo, né, no último terço do campo. Ô Claudinei, dos primeiros colocados, segundo turno, quem perder pontos para equipes que estão na parte de baixo da tabela não sobe? Humberto, eu acho que não. Acho assim, vamos dizer, a gente perder um ponto aqui do ABC e ganhar do Novo Horizontino é melhor do que a gente ganhar do ABC e perder para o Novo Horizontino. Então vai ser importante os confrontos diretos agora, né? E procurar ser um mandante efetivo, né? A gente fez uma campanha, por percentual bom, que hipoteticamente a gente ganhando todos os nossos jogos em casa, é outro detalhe, né? Que a gente tem que pensar. O Vila fez 35 pontos jogando 10 jogos fora e 9 em casa, né? Nós jogamos um jogo a menos em casa do que fora de casa. Então, a gente tem 10 jogos no Oba. Teoricamente, se a gente ganhar os 10 jogos em casa, a gente faz 30 pontos, vamos a 65. É isso, né? Aí tem que buscar alguns pontinhos fora, a gente tem grande chance de acesso. Agora, não vai ganhar todos aqui, possivelmente, tomara que ganhemos, mas é difícil. E também fora de casa a gente vai buscar vitórias, porque a gente é uma equipe que joga bem fora de casa também, não é uma equipe que vai fora de casa só para se defender. Então, assim, eu acho que os confrontos são importantes. A gente tem uma tabela difícil no começo, a gente vai ter Novo Horizontino, a gente vai ter Sport, a gente vai ter Juventude, Avaí, Mirassol, né? Essa série é muito difícil, essa sequência de jogos é muito difícil pra gente. Então a gente tem que sair bem dessa série, procurar pontuar o máximo possível e depois a gente vai ver como é que o campeonato se desenha.